Smart ao vivo, gente! O Dia das Crianças está chegando, o nosso Super Esporte também está todo bonitinho, colorido, não é verdade? Ah, olha como eu tô bonitinha, parecendo a Xuxa, né? No fim do programa, conforme o combinado, a gente vai mostrar as fotos de vocês que assistem a gente aí de casa, criancinhas, tá? E também dos nossos craques que a gente mostra dia a dia aqui no programa, né? Messi, Neymar, Gabriel Medina, enfim. Fiquem ligados, tá? E o que aconteceu ontem à noite, vovó, com a Chapecoense e o Internacional? Babado, né? Daqui a pouco a gente fala disso, tá? Vamos começar falando do vôlei? Vamos, vôlei. A seleção brasileira feminina entra em quadra daqui a pouco, 12h30, contra a República Dominicana pelo Mundial da Itália. O duelo é válido pela terceira fase da competição, mas o Brasil já está garantido nas semifinais porque venceu a China por 3-0 e também porque foi favorecido pela vitória das chinesas por 3-2 sobre a República Dominicana. Meninas, boa sorte. A gente está aqui, torcendo por esse título que vai ser inédito, né, para vocês. Vôlei feminino. Domingo, o São Paulo vai entrar em campo contra o Atlético Mineiro na Arena Independência. Botso, por favor, achegue-se aqui com vovó, Garrafa, bom dia, Omar, Anitta. Osmar, né? Achei que tinha Omar... trocado de apresentador. Não, né? Tudo Omar é aquele cara que lê, cara. Tem uma joaninha na sua roupa. Tem algumas. É que é em homenagem ao Dia das Crianças. Tia Anitta hoje, viu? Tia Anitta. Vamos falar ao vivo com o Gavini, que tá lá no São Paulo. Eu quero saber as informações do São Paulo. Ontem à tarde, o Muricy nem esteve por aí, né? Foi fazer os exames para saber se ele tá bem, tá tudo certinho com ele depois do jogo. E aí, Gavini, quais são as informações do tricolor paulista? Bom dia. Bom dia, Anitta. Bom dia a todos que acompanham o Super Esporte. Oi, Omar, né? O nosso novo comentarista da nossa programação. Pois é, o Muricy estava com a vida um pouco tranquila com relação aos resultados, né? Porque a rodada ajudou muito o São Paulo na rodada do meio de semana. O São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e contou com as derrotas do Cruzeiro e também do Internacional para ser vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Inter tomou de 5-0 da Chapecoense e o Cruzeiro acabou perdendo para o Corinthians. Assim, o São Paulo assumiu a vice-liderança, tem 7 pontos de desvantagem em relação ao Cruzeiro, faltando 11 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Dá até para ter alguma esperança de tentar alcançar o Cruzeiro, já que o Cruzeiro, apesar da grande campanha, nesse segundo turno vem tendo algumas dificuldades, vem tropeçando em algumas partidas. Agora o treino aqui no São Paulo hoje, bem tranquilo, muito mais de recuperação do que qualquer outra coisa. Lá no fundo, você pode ver alguns jogadores jogando futevôlei. Tá ali o Allan Kardec, o Michel Bastos, tá também o Maicon, o Reinaldo, e alguns jogadores ali do lado apenas observando. Trabalho bem tranquilo dos jogadores do São Paulo, entre eles ali observando está o Pato, o Denilson, outros jogadores da equipe do São Paulo. O treino mesmo, tá vendo que o campo está completamente vazio, acontecendo no campo aqui do lado, no campo do Society. Deixa eu ver se o Zé da Silva consegue mostrar pra gente. São poucos os jogadores fazendo treino. Então, muito mais hoje o São Paulo usando o dia para recuperar seus jogadores do que para qualquer outra coisa. Só que um problema aconteceu exatamente nesse treino, nesse campo reduzido, nesse campo de Society, aqui do lado do campo principal do São Paulo, foi o goleiro Rogério Ceni, que acabou sofrendo uma contusão na mão esquerda e abandonou o treinamento, saiu do campo direto para o refis. Pode ser mais um problema para o técnico Muricy Ramalho para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Caso o Rogério Ceni não possa jogar, claro que está sendo examinado ali agora pelo Departamento Médico do São Paulo, mas se for confirmada a impossibilidade do Rogério Ceni jogar, serão 10 os desfalques do São Paulo para jogar contra o Atlético Mineiro. Ou seja, se o Muricy Ramalho, a respeito dos resultados, estava tranquilo por causa do que aconteceu na rodada no meio de semana, a dor de cabeça vai ser imensa para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Estão suspensos o Ganso, que levou o terceiro cartão amarelo, o Michel Bastos e também o Paulo Miranda. Defendendo as seleções por causa da data FIFA, o Kaká e também o Souza na seleção brasileira, o Ademilson na seleção sub-21 e também o Álvaro Pereira, que está na seleção uruguaia. Novidades, o Edson Silva, zagueiro, e também o Reinaldo, que cumpriram suspensão automática e podem retornar ao time do São Paulo. Portanto, o Muricy Ramalho vai ter muitas dores de cabeça para conseguir ajeitar esse time do São Paulo para enfrentar o Atlético. Jogo importantíssimo, já que o Galo está também no G4, brigando
para uma vaga na Libertadores e para se aproximar, claro, também do São Paulo, dos primeiros colocados do campeonato. Anitta. Anitta, vai ser um jogo difícil para o São Paulo, com todos esses problemas. A gente torce para que o Muricy não fique nervoso com tantos problemas. Agora, Gavini, você falou a respeito do Rogério Ceni, que está com problema na mão, é dúvida para a partida desse final de semana. O Gavini, daqui a pouco ele volta. O detalhe é o seguinte, né? Fica a expectativa de se realmente o Denis vai ser o titular na próxima temporada, né? O Gavini está conosco agora. O Gavini, a questão é a seguinte, né? Você falava do Rogério, problema na mão. A pergunta que eu te faço, daquilo que você tem acompanhado o São Paulo, para a próxima temporada. O Rogério encerra a carreira no final do ano. Comenta-se aí nos bastidores a contratação de um goleiro ou o São Paulo vai apostar todas as fichas no Denis? Devidamente reposicionado. Fala aí, Gabi. O que se tem dito aqui no São Paulo é que o Denis é o nome para ser o goleiro da temporada. O que se tem dito aqui no São Paulo é que o Denis é o goleiro para jogar, está sendo preparado para substituir o Rogério Ceni, para ser o titular do gol do São Paulo do ano que vem. E tem também o Renan Ribeiro, né, que é um jogador que veio do Atlético Mineiro, que é hoje o terceiro goleiro do São Paulo, que é um jogador que teve até passagens nas seleções de base do Brasil e que poderia até ser um jogador a ser aproveitado para disputar essa posição com o Denis do lugar do Rogério Ceni. Agora, realmente é um problema sério, né? Se o Rogério não puder jogar, já não tem conseguido jogar com tanto... já teve uma lesão aí que o afastou de algumas partidas e ele saiu bem chateado, assim. Ele foi defender uma bola, acabou prendendo a mão esquerda na trave, na rede ali, saiu com bastante dor. Vamos ver se não passou de um susto ou se realmente o Rogério terá problemas para jogar na partida do final de semana. Obrigada, Gavini. Valeu, bom trabalho por aí. Mais informações sobre o São Paulo, 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. São Paulo que tem aí, então, o Atlético Mineiro agora no fim de semana. E depois o Atipato, hein? A gente não pode esquecer, Sul-Americana, dia 15 agora. Então, vamos nos preocupar com o Rogério Ceni. Ai, meu Deus. Bom, vamos de seleção brasileira. Os comandados de Dunga seguem aí se preparando para a partida de amanhã diante da Argentina em Pequim. E o nosso craque, o Neymar, acredita que o duelo contra a equipe de Messi e companhia vai ter um gostinho diferente. A mentalidade tem que ser a mesma sempre. Independente se é Brasil e Argentina, se é Brasil e Japão, se é Brasil e China. Temos que encarar todos os jogos com muita seriedade, porque é a seleção brasileira, né? Além de ser seleção brasileira, todo mundo que joga contra a seleção brasileira ganhar. Só que, claro, que Brasil e Argentina tem um gosto diferente, por ser um clássico muito conhecido, por ser duas seleções que são muito grandes. Então é um clássico especial, sim, mas a gente vai encarar sempre da mesma forma. Olha, Anitta, o discurso do Neymar ele é politicamente correto, né? Todo jogo é importante, todo mundo quer estar na seleção brasileira, mas Brasil e Argentina é Brasil e Argentina. Não tem como. Não tem como, é a rivalidade maior do futebol sul-americano, é uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Neymar de um lado, uma belíssima atração, do outro Messi, ambos estão fazendo uma boa temporada no futebol europeu, no futebol espanhol. Então o jogo promete, apesar desse momento, não podemos nunca esquecer da borrachada que levamos o 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo. Então, se a gente começa a focar só em seleção brasileira e não observar os erros do passado, a gente tem que sempre lembrar que muito recentemente, dentro de casa, levamos uma paulada da Alemanha e o Brasil precisa se recuperar disso. Mas esse jogo contra a Argentina promete muito. Não vejo favorito. A Argentina mais inteira, mas não vejo favorito. Brasil e Argentina em campo é briga de cachorro grande. Amanhã, sabadão, 9 horas da manhã. Bom, gente, vamos voltar para o nosso Campeonato Brasileiro. O Santos recebeu o Bahia na Vila Belmiro e eita, ele marcou, Leandro Damião. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Bahia com o gol de Leandro Damião logo aos 10 minutos do primeiro tempo. E para quem foi comparado a um pangaré, Damião mostrou que seu repertório é vasto. Neste lance no final da primeira etapa, ele quase fez um golaço de bicicleta. Se o ataque funcionou bem, a defesa contou com a sorte para não levar o empate. No fim do jogo, Chiesa subiu sozinho dentro da área, mas mandou para fora. E ficou assim, Santos 1-0. Nós fizemos talvez um dos melhores jogos, controlamos muito bem o jogo, quase que 80% do tempo. Criamos várias oportunidades ou situações que a gente poderia ter finalizado e transformado em gols.
E aí, nos últimos minutos, a gente tem que sofrer, infelizmente, mas é aquilo que a gente fala, a gente tem que ter muita concentração, né? Definir o jogo assim que tiver oportunidade. O Leandro está buscando o seu espaço, ele está tentando reconstruir um caminho que ele já conquistou há um tempo atrás, mas que ele precisa reencontrar. Então é necessário que ele possa se empenhar muito, se dedicar muito. A gente viu hoje momentos de muita lucidez dele, de importância, um jogador que briga muito na frente, disputa muito o jogo, e a gente sabe que ele tem condições de fazer ainda mais. E a cada instante que ele conseguir fazer bons jogos, ter a capacidade de ter bons momentos, ele fica mais pronto para poder buscar esse caminho. Olha, Anitta, apesar do gol, desse lance de bicicleta, eu estive na Vila Belmiro ontem, o Damião, assim como o Santos, teve uma partida regular, de regular para boa. O jogo começou muito forte, muito acelerado, falei, vai ser um belo jogo. Depois do gol que saiu logo no início, houve uma queda, é verdade que o Santos controlou a partida e passou por um sufoco no final. O Anderson Moreira, ontem na coletiva, destacava os inúmeros desfalques que a equipe teve, isso também pesou. E o que eu não me convenço, e o que eu não concordo, é da diretoria santista, meio que nos bastidores, estar pressionando o Anderson Moreira para que ele dê moral para o Damião, que o Damião seja titular. Tudo bem, até aí normal, foi um investimento muito alto e equivocado no meu entendimento no Damião, mas não pode deixar o Gabriel no banco. A fase do garoto é muito boa, né? Tem que dar um jeito de arrumar um lugar para o Gabriel jogar ao lado do Damião, porque é um garoto que vem crescendo, é patrimônio do Santos, e ficar apostando só no Damião não é nem um pangaré e também não é nem um fenômeno. É um jogador, é um bom jogador que viveu uma má fase e que está se recuperando. Foi uma vitória importantíssima, o Santos se aproxima do G4, mas eu particularmente não acredito que o Santos vá brigar lá no G4. A campanha é muito boa, teve uma recuperação boa, mas brigar em termos de G4 não acredito não. E ele perdeu algumas chances ontem, assim como o Giovânio, né? Mas ele se movimentou bem, teve bons lances, fez o gol logo no início do jogo. Mas é o que eu falo, ele não é um pangaré, mas também não é um fenômeno. É um jogador bom, que já teve bons momentos no Internacional e que busca o seu melhor momento no Inter, no Santos. Muito bom. Mais 2 jogos fecharam a 27ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro não saíram do 0-0 em Santa Catarina. Uma noite histórica para a Chapecoense, pois é, que recebeu o Internacional, goleou. Gol do Inter. 2, 3, 4, 5, Avalanche, gol da Alemanha, vamos ver. Em Chapecó, Dionis recebeu o cruzamento da esquerda de Jussandro e anotou Chapecoense 1, Internacional 0. Leandro aproveitou o vacilo de Paulão e marcou o segundo dos donos da casa. Na etapa complementar, Camilo rolou para Leandro fazer mais um, o terceiro dos catarinenses. Camilo cobrou falta pela direita, a bola tocou no travessão e sobrou limpa-limpa para Dionis. Não vai perder as contas, hein? 4-0 Chapecoense. Faltando 3 minutos para o final da partida, Camilo de pênalti deu números finais ao confronto. Final, Chapecoense 5, Internacional 0. Com todo respeito à torcida colorada, nos últimos anos o Internacional, para mim, tem sido popular cavalão paraguaio. É o cavalo paraguaio do futebol brasileiro. Todo ano que começa a temporada, o Rodolfo chega na redação, preocupado com o Palmeiras, mas diz, esse ano não tem pra ninguém, o Inter vai ser campeão. Você viu que time o Inter tem? Não, agora tem o Dida e tal. Aí o Inter começa bem, briga bem, depois no final ele acaba claudicando, como diria meu amigo Silvio Ruiz, né? E tem sido assim. O Inter estava recentemente com possibilidade de encostar no Cruzeiro, o que aconteceu? Perdeu, agora toma essa goleada. A Chapecoense, apesar de estar ameaçada pelo rebaixamento, tem bons jogadores. O Camilo é um belíssimo meia. Esse Leandro, que é um jogador que interessa o Corinthians, que ontem fez 2 gols, é um bom jogador também, mas para vencer de 5, alguma coisa não tá legal pro Colorado Gaúcho, né? O Abel que se cubra, a pressão é muito forte no Sul, e o Internacional que briga ali no G4, que se cuide, porque senão é capaz de ficar até de fora, viu, Anitta? Não, calma, vovó, calma. O que é isso? Vamos respirar, calma. Gente, Battle, eleições, troféu Mesa Redonda, abertas para você e da sua casa votar. Glamour, Michele linda,
Flávio Prado maravilhoso, aquele dia de spa que eles ficam, sabe? Legal, ficam o dia inteiro relaxando. Você aí de casa pode votar para eleger os seus jogadores preferidos, sabe aonde? www.trofeumesarredonda.com.br. Quem é o jogador que você mais gosta desse Campeonato Brasileiro 2014? Entre no site e vote. A Lux Color mais uma vez está com a gente nesse Troféu Mesa Redonda. Entre lá então, www.trofeumesarredonda.com.br. Vamos de Palmeiras agora, porque o Palmeiras que venceu o Botafogo na última quarta-feira vai voltar a campo amanhã no Pacaembu contra o Grêmio do Felipão. Eita! Fora da zona do rebaixamento, mas ainda em estado de alerta. O Verdão terá uma sequência complicada nos próximos jogos e quem vai explicar isso pra gente é o Felipe Esboril. Sentado, Dorival conversa com o Fernando Praz. Fala com Valdívia, observa o treinamento, dá instruções ao time que cresce de produção. Sob o comando do novo treinador, já são 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Parece que o time vai ficando mais aliviado com o desempenho dentro de campo. O problema é que a dificuldade agora vai aumentar. Daqui para frente, o Palmeiras terá uma ingrata sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Dos próximos 7 confrontos, 6 adversários estão na briga pelo G4. A sequência começa no próximo sábado, diante do Grêmio. Depois pega o Santos, o Cruzeiro e o Corinthians. Todos os times disputam por algo, por classificar Libertadores, por... Todos os times disputam algo, Libertadores, campeonatos no Brasil, rebaixamento. Será uma sequência difícil, mas estamos trabalhando para melhorar. Nós estamos trabalhando para seguir melhorando. Até agora, vimos um Palmeiras que veio de pior e melhorou bastante. Melhorou bastante. Este jogo contra o Grêmio será marcado pelo reencontro de Luiz Felipe Scolari e de Barcos com o ex-clube. Tóbio será incumbido de marcar o atacante argentino. Se precisar falar em um tom mais duro, em espanhol com o Pirata, o também argentino zagueiro palmeirense está preparado. Eu não falo muito com os delanteros, mas se ele me fala, eu posso responder melhor. ¿Con los delanteros? Sí, claro. ¿Delantero es? Hombres que juegan. Atacante? Atacante, sí. Ah, tá. Los goleadores. Los goleadores. Sim. E o detalhe é o seguinte, né? O Tóbio, ele joga de calça jeans, mas é uma outra história, né? Grosso que dói. O detalhe é o seguinte, o Palmeiras cresceu no campeonato, isso é inevitável, e cresceu muito pelo Valdívia. O Valdívia tem que ser repensado para o próximo ano, mas nesse momento o Palmeiras precisa muito do Valdívia. O Wesley, novamente inserido no grupo, ponto pro Dorival Júnior, e o melhor de tudo, voltou o Fernando Praz. E o Henrique? O Henrique tem feito os gols também, é um jogador importante, né? Tá fazendo os gols importantes, é artilheiro do campeonato, mas essas 3 peças, o Praz, o Valdívia e o Wesley, dão ao palmeirense um alento de que vai sair do rebaixamento. Por exemplo, o amigo meu Gorfo, que é palmeirense doente, né? Falou que amanhã não tem pra ninguém, começa a concentração às 9 da manhã, vai pro Pacaembu. Ele tá falando que vai ser difícil, é o diretor do programa, hein, gente? É um outro amigo, não sei, não é o nosso Rodolfo, não é o Gorfo, é o fanático, um doente, falou que amanhã, falou, vou começar a beber na sexta-feira, garrafa. Vou direto pro Pacaembu, não vai nem ver o jogo amanhã. Não. Vamos falar do Corinthians? Também volta a campo amanhã contra o Botafogo na Arena Amazônia. Olha que bonito. O timão que vem embalado de uma grande vitória contra o líder Cruzeiro no Mineirão na última quarta-feira, permaneceu em Belo Horizonte e treinou ontem na Toca da Raposa. Olha só que ironia. Para o duelo contra o Botafogo, em Manaus, o técnico Mano Menezes segue sem contar, olha só, com Elias Guerreiro, Lodeiro, convocados para suas respectivas seleções. Mas, por outro lado, o time pode ter a volta do volante Ralf, que está recuperado de uma lesão no joelho direito e deve ser relacionado. E ainda tem o Luciano, né, que sempre pode surpreender, né, Botzel? Estão até comparando o Luciano aí com o Tupanzinho. Você tá sabendo talismã, né? O popular talismã. O Tupanzinho tinha essa fama de fazer gols importantes, como fez o primeiro gol do Corinthians no título do Campeonato Brasileiro, na vitória contra o São Paulo. O Luciano tem entrado, dado conta do recado. Sobre a volta do Ralf, tenho gostado muito do meio-campo do Corinthians com o Bruno Henrique. É claro que o Ralf é uma peça importante, é um jogador de muita marcação, mas o Bruno Henrique, ele além de fazer esse primeiro volante, essa função de primeiro volante, ele pega a bola e sai pro jogo, diferentemente do Ralf. São opções boas pro Mano
Mano Menezes. O Botafogo, no meu entendimento, já é rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro e por isso o Corinthians, se sonha com o Libertadores, e ele sonha, tem que fazer 3 pontos amanhã à noite lá na Amazônia. Ok. E o Emerson Sheik foi mandado embora, tá dançando funk, que é uma beleza. Vamos ver os confrontos lacraia, da 20ª, não foi essa música não, 28ª rodada do Brasileirão? Vamos lá. Tabela! Botafogo e Corinthians, amanhã, 6h30 da tarde na Arena da Amazônia. Também amanhã, 6h30, Goiás e Coritiba, na Serra Dourada. Palmeiras e Grêmio no Pacaembu. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, às 4 da tarde. Domingão, 4 da tarde, Atlético Mineiro e São Paulo. Bahia e Chapecoense, domingo, 4 da tarde, Fonte Nova. Temos também domingão, 4 horas da tarde, Internacional e Fluminense no Beira-Rio. Domingo, 6h30, Sport e Vitória e na Ilha do Retiro. Atlético Paranaense e Figueirense na Arena da Baixada. 6h30 da tarde tem Criciúma e Santos também. E acabou o Sucara Doce, não é isso? Então, bela rodada, hein? Bela rodada. Bela rodada. Quer destacar mais algum jogo aí? Não, né? Eu destaco Palmeiras e Grêmio. Pra mim é o jogo que mexe, é Filipão contra o Palmeiras, Barcos contra o Palmeiras. E eu vou lá acompanhar essa partida com o Gordo. Tá bom, então tá bom. Gente, você que tá aí na sua residência e ainda não conhece, toda terça-feira e sexta-feira nós temos o nosso tesouro da rodada, né? São os 5 melhores momentos que mereceram destaque nessa rodada. E hoje o nosso ranking tá uma joia da vovó. Vamos ver. Na quinta colocação, listamos o Corinthians, que conseguiu uma excelente vitória no Mineirão. Luciano foi o autor do triunfo contra o líder Cruzeiro, fato que não acontecia desde 2009 e que embolou o Campeonato Brasileiro. A quarta colocação vai para 2 goleiros experientes. Rogério Ceni e Fernando Praz mostraram nesta rodada que panela velha é que faz comida boa. Os dois foram fundamentais nas vitórias dos seus respectivos clubes, fechando o gol lá atrás. Falando de Fernando Praz, a vitória do Palmeiras contra o Botafogo também precisou de outro personagem para acontecer. Sim, o artilheiro Henrique dominou com estilo e bateu de canhota um golaço que decretou a vitória do Verdão no Rio. 3º lugar para o ceifador. Se é pra falar de gol bonito, não dá pra não citar o golaço do Maicon na vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Ele só aproveitou a bola deixada por Ganso pra mandar lá na gaveta uma pintura que carimba a medalha de prata do nosso quadro. Isto porque o lugar mais alto do pódio deste Tesouros da Rodada vai para a Chapecoense, dona da maior goleada da rodada. 5-0 para cima do Inter, fora o baile, né? O duelo também ficou marcado pelo fato de Rafael Moura ter que virar goleiro, mas o jogador não foi bem embaixo das traves, não. Chapecoense, parabéns! Primeiro lugar. Vambora? Vambora. Ó, já tô aqui de tia Anitta, tá? Feliz Dia das Crianças pra vocês. Quem isso mandou aí, foto garotada. vai se ver agora, tá? Tchau. Que isso, mesmo? Eu vou com o Gordo pro Pacaembu. Tchau, Anitta. Tchau. A criançada entra no ritmo de Alain Brasil. Você Bonita, hoje, meio-dia. Assista agora, Revista da Cidade.